pessoal, bom dia, como vai? Aqui é Adriano, da página no Instagram Filosofia Africana. Hoje eu vou aqui falar um pouquinho com vocês sobre uma coisa importante para conseguir entender algumas coisas e refletir sobre as questões brasileiras, tá bom? O que eu quero trazer aqui hoje para dividir com vocês é a questão interessante sobre antropologia, tá certo? Para falar um pouco dessa parte da antropologia que eu quero dividir com vocês, eu vou resgatar aqui um pouco do livro O Povo Brasileiro, né? Escrito aí pelo antropólogo Darcy Ribeiro, e o que eu quero falar para vocês a respeito desta escrita, a respeito deste livro, é o neologismo que ele coloca na escrita do livro, que é a questão da palavra ninguémtude, tá? O que é ninguémtude? Muito bom. Essa palavra ninguémtude, esse neologismo que aparece, entra no momento onde ele vai mostrar para nós um pouco de um conflito aí de identidade que nós podemos identificar na questão da leitura do livro, que é o que? Quando ele vai dizer que quando você tem lá na questão da colônia, no Brasil colônia, o nascimento, não é, de pessoas de relacionamento interracial, vamos dizer, o filho do negro com o filho do branco europeu, filho do português, ele, no momento em que ele nasce, cresce, etc., ele começa a se identificar com a questão da sua raiz ibérica. Ele começa a buscar a sua identidade europeia. No entanto, esta questão é impossível, uma vez que não há qualquer tipo de relação entre o europeu e o negro, não é? Uma relação de pai, de filho, isso não existe de maneira nenhuma. Então o que acontece? Esta criança, este jovem, filho de um relacionamento interracial lá atrás, lá na questão da colônia, ele fica com um sentimento bastante confuso. Ué, as minhas raízes ibéricas, a questão europeia, eles rejeitam, não querem. Eu não quero me identificar com o povo negro, porque o povo negro é povo excluído, não é? Então, o que acontece? Ele fica naquela situação. Europeu rejeita, parecer com a minha raiz negra é uma raiz de povo excluído, então isso dá um certo conflito, dá um certo desconforto, não é? Para esta criança, para este jovem que nasceu aí de relação interracial lá no período da colônia, né? Vamos entender aí também que acontece a mesma coisa com os nativos, tá? O povo tupi, tupi-guarani, que também tiveram lá as relações com o branco europeu, nasce ali também, né, filho de índio com branco, e acontece a mesma coisa, tá certo? Ele procura a raiz portuguesa, mas não é aceito, é rejeitado, logicamente, né? Na ocasião a gente sabe muito bem o que acontecia. E também não quer aparecer de maneira nenhuma com o povo índio, o povo nativo, porque também, igual ao negro, é povo excluído, tá? O que acontece? Você tem aí o começo da nação acontecendo por algumas questões bastante sérias. A primeira delas, a violência sexual, não é? Porque quando falamos aqui de encontros, de relacionamentos, de nascimento de filhos, de cruzamento, né? de relações interraciais, nós não estamos falando de relações interraciais, assim, nós estamos falando mesmo de violência sexual, tá certo? E desta violência surge aí os filhos, não é? Onde eles acabam colocando aí, né, uma situação de identidade que o professor Darcy Ribeiro vai colocar para nós como um sentimento de ninguémtude, né? Um sentimento aí de valorização, de reconhecimento muito maior das questões europeias do que de suas questões negras ou nativas, tá? Então este tipo de sentimento, esta estrutura, não é? Esta reflexão que surge, ela vai remontar alguns discursos que nós podemos perceber hoje, tá? De maneira muito simples, eu vou dizer para vocês. O que é melhor é estrangeiro, não é o brasileiro. Bom, isso aí não é um sentimento aleatório, ele é construído socialmente, tá? E a gente percebe que a origem de tudo isso é lá atrás, no período colonial, tá certo?
Sobretudo, é importante que tenhamos aí uma consciência de colonização. Por quê? Porque questões que hoje acabam trazendo para nós um conflito muito grande do ponto de vista da nossa identidade, são questões que têm origem lá atrás, nas relações coloniais, tá certo? Nas relações construídas no século XIX. Relações estas que já começam como? Tornando um povo excluído e formando uma sociedade de classes a qual negros e nativos são classes sociais distintas. Muito bem, gente, o vídeo já ficou muito longo, a gente precisa pensar um pouco nisso, tá? A respeito disso. Essa questão das classes sociais no Brasil, não é? Esta falta de consciência coletiva que nós temos, não são questões aleatórias, são questões que precisam ser observadas, precisam ser desveladas, para que possamos, de alguma maneira, enxergar as coisas como realmente são e, de alguma maneira, nos apropriar da nossa própria identidade nacional, tá certo? Gente, próximo vídeo eu explico mais algumas coisas, tem também lá na página no Instagram alguns textos, coisas falando sobre isso, tá bom? A gente volta então, pessoal. Obrigado aí, desculpa o tamanho do vídeo, mas valeu, gente, vamos lá. Tchau, tchau, até o próximo, hein?